Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo do 21 ao 33, do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de que Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso te seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti? Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que tu me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos na última ceia. O cenário do Evangelho de hoje, narrado por São João, coloca Jesus nos últimos momentos com os discípulos. Jesus, na última ceia, vai colocar que havia chegado o seu momento, que ali Jesus estava profundamente comovido, porque um dos seus discípulos iria trair. E é isso que Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Aquele que Jesus vai molhar o pão, porque Pedro vai perguntar a todos eles ali, fica perguntando quem será, aparece a dúvida, e Pedro vai perguntar a João quem, para ele perguntar a Jesus, pois João era o discípulo amado, estava mais próximo de Jesus. João faz uma pergunta direta: Senhor, quem é? E Jesus vai dizer: aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molha o pão, entrega a Judas, filho de Simão Iscariotes. E São João vai dizer que depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus vai dizer para ele: o que tem de fazer, executa-o depressa. Satanás vai agir no coração de Judas. Os evangelistas vai dizer que Judas era um ladrão, era o responsável pela bolsa, e quando Jesus manda fazer o que ele tem que fazer, eles não entendem. Mas Jesus disse
que o que ele tem de fazer é de entregá-lo aos sumos sacerdotes por 30 moedas de ouro. 30 moedas. E aí a traição de Judas se configura na noite, as trevas da noite, aonde o mal age, aonde o Satanás vai agir no coração de Judas, e ele trai o Filho de Deus. Mas Jesus vai dizer que por essa ação de Judas é que o Filho de Deus será glorificado nele, e Deus também será glorificado por causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dá a sua vida, seu corpo é elevado e a glória de Deus se realiza ali. Para quem olha para a cruz e acha que era o fim, mas ali é o verdadeiro sacrifício de cordeiro, o qual São João Batista se referia quando apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus irmãos, a obra ali, a missão de Jesus como homem está prestes a se acabar na Sexta-feira Santa. Mas a morte não é o fim, pois Jesus verdadeiramente venceu a morte. E Jesus vai dizer, como disse para os judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E ali Pedro vai perguntar: Senhor, para onde vais? Para onde vou, tu não pode me seguir agora, mas seguirá mais tarde. E aí ele vai dizer que eu darei a minha vida por ti. Mas nós sabemos, como Jesus vai dizer, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro havia negado Jesus, haveria de negar Jesus. Jesus ficaria sozinho. Aqueles que o seguiam o abandonaram. Um traiu e os outros 11 se afastaram de Jesus. A não ser João Batista, que era o único discípulo, João Evangelista, que era o único discípulo na hora da crucificação, junto com sua mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, nós precisamos a cada dia da nossa vida nos afastar das trevas do pecado, nos afastar das seduções do demônio. Na noite escura, nas trevas do pecado, é que a nossa perdição é consumada. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer luz para a nossa vida, para que nós, assim como Judas, que sai da luz do Cristo e vai viver nas trevas do pecado, que nós possamos permanecer na luz do Cristo, aquele que é a luz, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, que nós estejamos, assim como João, reclinado ao peito de Jesus, junto de Jesus, para vivermos a glória eterna no reino que foi preparado para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.